Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Alan Cury, boa noite. Lalesca Guiar, boa noite, seja bem-vinda. Sônia Lopes, boa noite. Juju Souza, boa noite. Mayax, boa noite. Pedro Damião, seja bem-vindo. Marcela Vitória. Actor Hugo, eu acho que esse Actor aí é lá de Nova Rosalândia, hein? Tudo bem, Actor? J. Carla de Guaraí, boa noite. Jorge Souza, boa noite. Gustavo, boa noite. Estúdio Wislane Pênis, boa noite, Wislane, boa noite. Meninas, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live ao vivo de Geografia e História Tocantins. E hoje, mais uma vez, eu estou com minha ajudante preferida, que está aqui comigo e diz que quer iniciar a live. Então, enquanto vocês vão entrando, minha ajudante vai aparecer rapidinho aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Rapidinho aqui, eu falei com ela que o compromisso é para ela ficar um tempinho curto só para apresentar uma coisinha para vocês. E boa noite, Mônica, seja bem-vinda de Gurupi. Gustavo, boa noite, Taguatinga. Araújo Rodrigues, boa noite. Kênia Cristina, boa noite. Fernanda Torres, boa noite, Fernandinha. Vem cá, meu amor. Vai mostrar uma coisinha só, né? Ok? Papai? Ela tá dizendo que eu tenho que sair porque ela vai começar a live por 1 minuto com vocês e eu já retorno, tá bom? Dá um alô aí pra minha querida princesa. Vem, princesa. Opa, deixa o papai baixar aqui. Prontinho. Cuidado, meu amor. Assim, ok? Cuidado, vai cair. Deixa assim mesmo. Vai, pode conversar com eles. Vai assistir. Você tem que assistir seu programa. Tá bom. Vai lá e papai, quando voltar, já acabou. Tá bom. Rápido, desce. Boa noite, boa noite. O que você já achou que é isso? Que cor é em inglês? É pink. Isso. E isso o que é? É vermelho. Isso o que é? É naranja. Isso o que é? É de várias cores. Mas o que é isso? Entendeu? Isso é de botar. Isso é de botar no pé. Isso é de botar no pé. O que é isso? Isso é uma diadema rosa de botar no cabelo. Isso é um lacinho de bailarina. Olha como fica lindo em mim. Oh. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Olha, quem sabe dar nós e desamarrar já falou. Boa noite. Pronto. Despediu? Pai, eu fiz esse tanto de coisa. Foi. Pai, tira esse travesseiro. Pera. Eu só botei ele pra eu sempre. Obrigado, meu amor. Meninas, boa noite. Vamos começar a nossa live agora. De Geografia e História do Tocantins. A pequena professora já deu a palhinha dela. Opa, deixa eu só ajustar aqui a altura. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Minha querida Cecília já apareceu, já deu a aula, já mostrou como funciona. Ela fica ansiosa para começar a aula, ela vir aqui conversar com vocês. Meninos, Tocantins. Relembrando rapidamente o conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior, tá? Só para você revisar e quem não viu, para ficar atento sobre a sequência que nós estamos trabalhando aqui. Lembrando que nós teremos diversos concursos de educação da Guarda Metropolitana. O conteúdo da Guarda Metropolitana de Geografia e História de Palmas, até o fim do mês, vai estar sendo disponibilizado para vocês, só para quem estiver me seguindo. Ah, não seguiu ainda? Começa, quem não está seguindo, por favor, siga agora. Por favor,
marca 2 colegas seus aí nessa live para que eles também possam entrar ou começar a seguir a gente. O propósito dessas lives é exatamente ajudar vocês. E é claro, o conteúdo de Geografia e História do Tocantins é disponibilizado gratuitamente a cada um de vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui, só vou colocar aqui o número do WhatsApp, que aí vocês encaminham para mim a solicitação e vai receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins. Apostilas grátis de Geografia e História do Tocantins. É só mandar um WhatsApp para esse número que está aí, tá? Não adianta me encaminhar e-mail, não adianta me mandar o telefone pelo Instagram, porque quando finaliza a live, tudo que você escreveu aqui apaga, se perde. Então você tem que mandar um WhatsApp para esse número de telefone e aí eu estarei encaminhando para vocês. Tudo bem aí? Ok, não precisa mandar um e-mail não. Você manda um WhatsApp para esse número que está aí, por favor. Meninos, vamos lá, Tocantins. O Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Professor, em relação à aula anterior, nós trabalhamos as principais datas do Tocantins. Vou relembrar em 1 minuto cada uma delas. 18 de março de 1809. Comemora-se a autonomia do Tocantins, onde ocorreu a divisão da província de Goiás, criando-se assim Comarca do Norte e Comarca do Sul, através de Joaquim Teutônio Segurado. 5 de outubro de 1988. A Constituição de 88 foi a última Constituição a qual o estado do Tocantins, Roraima e Amapá, 3 estados foram criados na Constituição de 88. Porém, o Tocantins foi criado a partir da divisão de outro estado. Roraima e Amapá eram territórios federais e passaram a ser estado. Ok. 15 de novembro de 88, 40 dias após a criação do Tocantins em 5 de outubro, em 15 de novembro de 88, ocorrem as primeiras eleições para o governo do estado, na qual José Wilson Siqueira Campos foi o governador eleito. Isso já caiu em prova de diversas maneiras, perguntando se ele foi nomeado ou eleito. Afirmando, né? Foi eleito. Quem promoveu as eleições? O TRE de Goiás, porque o Tocantins, apesar de criado, não tinha sido instalado ainda. Professor, e a eleição foi direta ou indireta? Eleição direta. Siqueira Campos foi legitimamente eleito. Aí você me pergunta o seguinte, professor, mas como é que ele foi eleito se o Tocantins tinha sido criado e não tinha sido instalado? Bom, na criação determinava-se o paralelo 13, que é o paralelo divisa entre Tocantins e Goiás. Imagine que a tela que vocês estão vendo aqui, na minha imagem, seja o estado de Goiás antigamente, sem a divisão com Tocantins. Imagine então que eu passo aqui uma linha, certo? E essa linha identifica a parte norte dessa linha, Comarca do Norte, hoje Tocantins, certo? A parte sul, o que restou de Goiás. Então toda a população, após a Constituição de 88, 40 dias após ocorrer a eleição, toda a população dos municípios a norte dessa linha passaram a votar elegendo Siqueira Campos como governador. 15 de novembro de 88, não foi 89 não, tá, Tiago? 15 de novembro de 88, ocorrem as primeiras eleições onde Siqueira Campos foi eleito governador, ok? Professor, não somente ele, governador, vice, deputados federais, senadores estaduais foram eleitos nessa mesma eleição. Maravilha, obrigado por estar marcando os colegas aí, viu, Antonieta? Mandem um número no WhatsApp. Tem um número de WhatsApp fixado aí. Quem quiser receber a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins, manda um WhatsApp aí. Hoje eu consegui finalizar, se eu não me engano, já foi lançada a apostila com os dados do IBGE do censo de 2022, já foi lançado, mas deixando claro que é uma estimativa desse censo, porque ele ainda não foi 100% finalizado, ok? Mas eu vou comentar um pouco sobre ele na aula de hoje. Professor, tá, 18 de março de 1809, autonomia do Tocantins, criação da Comarca do Norte. 5 de outubro de 88, criação do estado do Tocantins. 15 de novembro de 88, primeiras eleições. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins como capital provisória em Miracema. 20 de maio de 89, inicia-se a construção de Palmas, que foi, então, a capital definitiva do estado. 1º de janeiro de 1990, instalação de Palmas. Palmas começou a ser construída em 20 de maio de 89, certo? Quando a capital já era Miracema. Miracema permaneceu como capital durante exatamente o ano, de 1º de janeiro de 89, data de instalação do Tocantins, até 1º de janeiro de 90, quando transfere a sede do governo estadual de Miracema para Palmas, quando Miracema deixa de ser a capital e a capital passa a ser definitivamente a cidade de Palmas. Isso aí só foi para relembrar o conteúdo da aula anterior. Vamos agora iniciar o conteúdo da aula de hoje.
Professor, meu Deus do céu. Meninos, dá uma olhadinha nesse mapa. Eu vou rapidamente apagar os comentários só para fazer uma observação em relação a esse mapa, tá? Ok. Professor, aqui eu tenho o mapa do Tocantins. Perfeito. Isso aí é um mapa rodoviário. Se você pesquisar na internet, mapa rodoviário Tocantins, você vai encontrar esse mapinha aí. O que você precisa fazer com esse mapa? Meninos, você precisa pegar esse mapa, ampliar ele, fazer a impressão dele, preferencialmente colorida, certo? E colar ele na frente do vaso, ali na parede, em frente ao vaso, no banheiro mesmo. Todo dia, quando você for dar aquela cagada, você vai olhar esse mapa. Professor, mas o que tem de importante em observar esse mapa? Vou explicar para vocês como é que esse assunto já foi abordado de formas diferentes na prova. Uma delas perguntava assim, ó, pediu o seguinte: marque a alternativa que apresenta como opção apenas municípios em solo tocantinense. Aí você fica assim, professor, municípios em solo tocantinense eu sei, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto, Paraíso, calma, os principais todo mundo sabe. Agora eu pergunto a você o seguinte: Carrasco Bonito está no Tocantins? Taipas está no Tocantins? Conceição do Araguaia está no Tocantins? São Miguel do Araguaia está no Tocantins? No Tocantins, em São Miguel, do Tocantins. Tem Conceição do Tocantins, São Miguel do Araguaia em Goiás, Conceição do Araguaia no Pará. Você está entendendo? Quer dizer, primeiro eu tenho que saber quais são as cidades que se encontram em solo tocantinense. Segundo, eu tenho que saber onde se localizam essas cidades. Professor, até isso, sim, até isso. Teve uma prova de concurso que pedia para você marcar cidades localizadas na região próxima divisa com Goiás. É exatamente isso. Tá vendo ali, ó, divisa com o estado de Goiás? Quais são as cidades? Está bem pequenininho aqui no mapa, fica difícil de você ver. Mas quais seriam as cidades alternativas para a prova? Ó, você tem Araguaçu, você tem Talismã, você tem Paranã, você tem Palmeirópolis, você tem Arraias, você tem Combinado, Lavandeira, Novo Alegre, Tocantins. Quer dizer, você tem inúmeros municípios que se encontram na região próxima à fronteira com o estado de Goiás. Até isso, meninos, até isso eu preciso saber para a prova. Quer ver outra questão que você elimina apenas sabendo o mapa? Tá vendo aí nesse mapa que tem o Rio Tocantins, tem a Ferrovia Norte-Sul e tem a BR-153. Já teve muitas questões pedindo para você marcar alternativa, onde apresentava municípios, ou melhor, os portos secos, por onde passa a Ferrovia Norte-Sul em solo tocantinense. Vou dar um exemplo para você. Em quais municípios tem Porto Seco? Porto Seco, em Luzimangues, tem. Ali você tem um trecho por onde passa a Ferrovia Norte-Sul que pertence a Porto Nacional, por causa de Luzimangues, certo? Pertence a Palmeirante, lá perto de Colinas. Quer dizer, mas não em Colinas, e sim em Palmeirante. Você vai identificando por onde passa a Ferrovia Norte-Sul. Mas se você souber a localização dos municípios no mapa, se você souber a localização dos municípios no mapa, você consegue, por eliminatória, provavelmente resolver a questão. É só pensar assim, ó. A Ferrovia Norte-Sul, ela fica entre o Rio Tocantins e a BR-153. Então, provavelmente, municípios onde tem Porto Seco são municípios que estão ou à margem do Rio Tocantins ou à margem da BR-153. Se tiver município lá do Sudeste, falei de Dianópolis, opa, tá errado. Falei lá de Esperantina, no Bico do Papagaio, tá errado. Quer dizer, pela localização do município, eu consigo eliminar alternativas e saber se vai estar correto ou não. Outra questão sobre esse concurso que você precisa saber, só a localização no mapa. Marca a alternativa que compreende a portos fluviais nos rios Tocantins e Araguaia. Sabe o que é isso? Porto fluvial? Na realidade, nada mais é do que cidades que se localizam às margens do rio Tocantins ou do rio Araguaia. Você está entendendo a quantidade de questões que você consegue eliminar, certo? Responder adequadamente, sabendo apenas a localização de municípios no mapa. Conseguiram compreender esse raciocínio? Tá claro isso? Professor, meu Deus do céu. É bom demais. Rapaz, 919 pessoas ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Quem não está seguindo ainda, por favor, siga no Instagram. Segue, porque só passa no concurso quem estiver seguindo. E é claro, para receber a apostila gratuita, deixa eu ativar novamente os comentários e o número do WhatsApp aí para vocês. Tá vendo aí embaixo? Tem o meu número de WhatsApp, você manda um oi, falando assim, professor, aqui é fulano, de tal cidade, por favor me encaminhe a apostila de Geografia e História de Tocantins gratuitamente. Pode encaminhar um WhatsApp falando seu nome e cidade só, tá? E estarei encaminhando para ti. Se quiser identificar qual concurso que você deseja, é bom também, ok? Vamos lá.
Professor, tá, identifiquei município à margem do Rio Araguaia, as margens do Rio Tocantins, as margens da BR-153, certo? Quais são os municípios em solo tocantinense? Quais são os municípios do Bico do Papagaio? Professor, eu tenho até que saber qual é o município do Bico. Meninos, teve uma questão que ela dividia o Tocantins em regiões intermediárias, regiões imediatas. Quer dizer, se ele fala de tais municípios localizados na região intermediária de Gurupi, e ele coloca como opção o município de Tocantinópolis, você já sabe que está errado, porque Tocantinópolis está lá no Bico e Gurupi está no sul. Está entendendo a necessidade de você localizar alguns municípios no mapa? Não precisa saber a localização exata de 100% dos municípios, mas você tendo uma noção da região, você vai conseguir eliminar questões e responder corretamente. Por eliminatória, responder corretamente a prova. Compreendeu aí? Ok? Então, observe esse mapa, pesquisa no Google mapa rodoviário do Tocantins, faz a impressão preferencialmente colorida. O professor, tem que ser colorido? Não, não tem. Eu falo preferencialmente. Se tiver impressora colorida, bem. Se não tiver, você pega, só passa uma linha vermelha, uma linha azul, onde está os rios, vermelho onde está a BR, e pontilha direitinho aí para destacar a Ferrovia Norte-Sul, para facilitar o seu desenvolvimento da prova. Tranquilo? Fácil demais. Inclusive aí mostra até por onde passa a BR-010, hein? Que é de fato denominada Rodovia Belém-Brasília. O que muita gente pensa que é a BR-153, a BR-153 é conhecida como Belém-Brasília, mas a BR-010 é oficialmente a Rodovia Belém-Brasília. BR-153, que é a principal rodovia que corta o estado sentido norte-sul, tem como nome oficial Rodovia Transbrasiliana, ou também chamada de Rodovia Bernardo Sayão. Rodovia Bernardo Sayão é a mesma 153, que é a mesma rodovia transbrasiliana. É a mesma coisa. Mas é conhecida por todos como Rodovia Belém-Brasília. Tudo bem? Vamos lá, meninos. Vou jogar outra imagem aqui. Está falando aqui. Colocar de papel de parede no celular. Também. Coloca de papel de parede no celular. Tranquilamente. Ó, Marcelena Bispo está falando, professor Juniel. Aqui é a Marcelena de Palmas. Me envia a apostila, por favor, irei fazer o concurso de classificação. Marcelena, manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo, que eu postei, professor Júnior Gel, fixado. Manda um WhatsApp, que aí eu vou estar encaminhando a apostila para ti, tá? Para ti e para todos aqueles que quiserem o material. Já tive alguns colegas que vieram reclamar comigo porque eu forneço material gratuito, porque tem muita gente querendo fazer uma apostila e vender, mas não é o meu propósito. Então, vamos aproveitar e pegar de graça. Ô, Rosana, seja bem-vinda. Késia Carvalho, como está? Fixou o contato, exatamente. Jex de Açailândia, como é que está, meu amigo? Quanto tempo? Meninos, outra imagem aqui agora. Ok. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vou desativar essa imagem aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Primeiro, qual é o clima do Tocantins? Responde aí para mim. O professor, a BR-153 ganhou novo nome no ano passado, é verdade? Desconheço. Não estou dizendo que é mentira, só estou dizendo que eu não vi essa notícia, tá? Me diga aí, por favor, qual o clima do Tocantins? Responde aí, vamos partilhar conhecimento. O clima do Tocantins é tropical, semi-úmido. Professor, o que você quer dizer com isso? Pode ser chamado, aqui está o Guto, falou assim, professor, tropical, está correto. Se falar tropical, está correto. Se falar semiúmido, só semiúmido, está correto. Se falar tropical semiúmido, está correto. Se falar equatorial, não. Equatorial é da floresta amazônica, tá? Se falar seco, também não. Seco é uma característica. Não, está errado. Tropical está correto. Tropical continental, porque é o tropical do interior do continente, está correto. Tropical semiúmido, ou só tropical, ou apenas semiúmido. Tudo certo. Professor, me explica melhor. O que isso quer dizer? Meninos, clima tropical é aquele clima que é quente, com período chuvoso e seco alternado. É isso que é clima tropical. Professor, então me diga, qual a diferença do clima tropical do Tocantins para o clima lá do sertão nordestino? No sertão nordestino é tropical semi-árido. No Tocantins é tropical semi-úmido. Na realidade, no Tocantins e na região de Cerrado, de uma forma geral. Tropical semi-úmido é aquele que é quente, com metade do ano de chuva e metade do ano com seca. No clima tropical semi-árido do sertão nordestino é quente, com a maior parte do ano de seca, 9 a 11 meses de seca, e
1 a 3 meses de chuva apenas. Por isso, no sertão nordestino, na Caatinga, é tropical semiárido e no Tocantins é tropical semi-úmido. A única região do Brasil que tem a característica de clima semi-úmido é o Cerrado. Então, por isso, como é única, eu posso falar que o clima do Tocantins é semi-úmido, não preciso falar que é tropical. Tá tranquilo aí sobre o clima? Ok. Agora eu faço outra pergunta a vocês. Por favor, quem não está seguindo ainda no Instagram, segue. Segue no Instagram, marca mais 1, 2 colegas, você que está me assistindo agora, marca mais 2 colegas que têm interesse no vestibular, nos vestibulares e, é claro, em concurso público também, para acompanhar aqui a live. Mais de 1000 na live de hoje. Rapaz, batendo recorde. Parabéns para vocês. Meninos, continuando então. Quando se fala em relação ao clima do Tocantins, muita gente pensa assim, professor, meu Deus do céu, a estação do ano que nós estamos agora está quente, deve ser verão, mas o ano inteiro é quente aqui no Tocantins. Então eu não posso associar o fato de ser quente com verão. A vegetação, o clima do Tocantins é comum ser abordado na prova, falando assim, que o clima do Tocantins é desse jeito que ele fala, é tropical, semiúmido, com 2 períodos bem definidos. Um período chuvoso e um período seco. Como assim, professor? Nós temos de maio a setembro, período de seca, de outubro a abril, período chuvoso. Professor, mas outubro nem chove tanto assim, mas é classificado como mês de chuva. Certo? Abril nem chove tanto, mas é classificado como mês de chuva. Então, de outubro a abril, período chuvoso, maio a setembro, período seco. Agora, a prova também do concurso ou do vestibular que vocês vierem a fazer, ela vai afirmar para vocês a seguinte característica, que existe uma estação do ano que é mais intensa na chuva e outra estação do ano que é mais intensa na seca. Então nós temos o que, professor? Vai ter concurso para enfermagem no Tocantins? Vai ter sim. Vai ter concurso da saúde, da educação, do quadro geral, da agência de fomento, da polícia civil, claro, de diversos outros que estamos na cobrança ainda. E do município de Palmas também, saúde, educação, quadro geral. E guarda metropolitana, que já até fechou a inscrição. Ok, verão chuvoso, o Lucas está falando aqui, professor, é um clima tropical com verão chuvoso e inverno seco. Perfeito, verão chuvoso e inverno seco. Ué, professor, mas a época do ano que nós estamos agora é chuvosa. Sim, e nós estamos no verão. Estamos. Como assim, professor? Eu não consigo compreender isso. Porque eu fazia a associação de que quando ocorresse um período de chuva, na chuva ameniza o calor, se ameniza o calor é inverno. É um equívoco, meninos. Para quem é tocantinense do pé rachado assim como eu, a gente às vezes fica difícil de entender, compreender, porque é quente o ano todo. Mas raciocina comigo. Peguei essa imagem aqui para tentar facilitar a compreensão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Opa, um momentinho. Estão vendo aí o Sol? Você está vendo aí o planeta Terra, essa bola azul? Deixa eu apagar aqui, desativar os comentários. Ok. Aí você tem o planeta Terra. Está vendo a linha do Equador? Você percebe que o eixo da Terra é inclinado? Tá. O eixo da Terra é inclinado 24 horas por dia, o ano inteiro. Devido à inclinação do eixo da Terra, nós temos aí o Sol deixando claramente que a maior parte da intensidade solar ocorre no hemisfério sul. Correto isso? E uma menor intensidade no hemisfério norte, nessa época do ano. Isso quer dizer o quê, professor? Que, nesse momento, nós temos o verão no hemisfério sul, se recebe maior intensidade solar, vai ser verão. E o hemisfério norte, com menor intensidade solar, vai ser o quê? Inverno. Professor, mostra outra imagem para mim? Mostro. Olha o que nós temos. Rapaz, cortou a imagem. Foi mal. Vou ter que voltar naquela e tentar explicar por ela. Ok. O que nós temos? Em uma época do ano, o hemisfério sul é mais iluminado, 6 meses depois é o hemisfério norte que está sendo mais iluminado. Quando for verão no sul, no norte vai ser inverno. Quando for verão no norte, no hemisfério sul vai ser inverno. Quando for primavera no hemisfério norte, é outono no sul. Quando for outono no hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. Professor, resumindo, as estações do ano serão sempre opostas entre hemisfério sul e norte. Exatamente, sempre opostas. O que você quer dizer com isso, professor? Meninos, raciocina comigo assim, ó. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, como mostram os livros didáticos, ou melhor, como mostram os filmes, o desenho animado, na cidade de Nova York, no período de Natal, o Papai Noel chega.
Papai Noel chega puxado por um trenó. Puxado por um trenó porque é utilizado para neve. Correto isso? Então, no período de Natal, lá nos Estados Unidos está nevando. Ou pelo menos na região de Nova York está nevando. Se lá neva no período de Natal, para eles é inverno. Está nevando é inverno. Se para eles no Natal é inverno, para nós o Natal é exatamente o oposto à estação do ano. Então, para nós aqui no Hemisfério Sul, no Natal vai ser o quê? Verão. Olha a imagem dizendo aí, ó. A imagem está mostrando que o hemisfério sul é mais iluminado, é verão. O hemisfério norte menos iluminado vai ser, portanto, inverno. Professor, e no Natal, dezembro, é uma época que chove muito aqui. É verdade, é verão chuvoso. Nós estamos no verão chuvoso. De dezembro a março é a estação do ano de verão. 21 de dezembro a 21 de março. Então, nosso verão é chuvoso. E o nosso inverno é de junho a setembro. De 21 de junho a 22 ou 23 de setembro, dependendo do ano, muda a data, certo? Então, nós temos de junho a setembro o período de seca mais intensa, que coincide com o inverno, e de dezembro a março, período de chuva mais intensa, que coincide com o verão. Ou seja, nós temos duas estações do ano, ou dois períodos do ano bem definidos aqui no clima do Tocantins. É um clima tropical, semi-úmido, com verão chuvoso e inverno seco. Tá claro isso aí? Verão chuvoso, inverno seco. Professor, eu jurava que era o contrário, eu sei disso. Eu me recordo do meu querido pai, que infelizmente Deus já levou há 4 anos, quase 4 anos. Papai teve um momento que estava caindo um toró de chuva, né, alguns anos atrás aqui em Palmas. E papai estava do meu lado, ele olhou e falou assim: ei, Juninho, ó, rapaz, invernão tá chegando, é com vontade esse ano. Eu sei que a chuva não é no inverno, eu sei que a chuva concentra, é no verão. Mas eu vou dizer o que pro meu velho? Eu olhei para ele e falei: pois não é, pai, invernão tá chegando, é com vontade. Mas, é claro, falando para vocês, porque papai já, na idade que estava, já aposentado, não fazia nem sentido você querer discutir isso com ele. Ele já ia olhar para mim e falar assim: só dá aula errada esse menino. Mas compreenderam que o nosso clima é tropical, semi-úmido, podendo ser chamado tropical continental, podendo ser chamado apenas de clima tropical ou apenas de semi-úmido, com período chuvoso e seco alternado, com chuva concentrada no verão e seca no inverno. Perfeito. Meses chuvosos de outubro até abril, meses de seca de maio a setembro. Tranquilo? Fácil. Precipitação. Até a precipitação não era o diferencial na questão, mas ela chegou a ser mencionada em questão de prova. Professor, o que é precipitação? É a quantidade de chuva que cai sobre a superfície. A precipitação média do Cerrado são 1.500 milímetros anuais. Você vê nos noticiários falando: choveu tantos milímetros em determinada cidade. Quer dizer, em apenas um dia choveu a média que seria para 2 semanas ou para o mês inteiro dessa cidade, aí gerando alagamentos. Quer dizer, de vez em quando a televisão fala dessa quantidade de chuva que ocorre em um dia ou da quantidade de um mês em determinada região do país, certo? Mas no Cerrado a média de precipitação é 1.500 milímetros anuais, ok? Vamos agora para outra imagem. Professor... Meninos... Opa! Estão vendo esse mapinha aí? Bacia Tocantins, Araguaia. Professor, e aí? E aí que esse rio, essa linha azul, mas parece um roxo, né, misturado com azul aí, que corta o centro do estado de Tocantins, essa linha é o rio Tocantins. E você percebe que ela avança depois da divisa com Goiás e vai lá para perto de Brasília. Está percebendo que lá em Goiás, o rio Tocantins, ele é formado da junção de 2 rios, certo? Lá no norte goiano, a sul do estado do Tocantins, são os rios das Almas e o rio Maranhão, ou o rio Almas e o rio Maranhão. É o encontro dos rios das Almas e Maranhão que dá origem ao que nós chamamos de rio Tocantins, certo? Oi, princesa. Você vai dormir? Tá bom, então. Pede benção, papai. Um momentinho, tá? Deixa eu ver se você precisa ficar. Dá um beijo. Vamos lá. O que nós temos? Do encontro dos rios Tocantins e Araguaia, do encontro dos rios das Almas e Rio Maranhão, passa a se chamar Rio Tocantins. O Rio Tocantins, olha o que cai na prova. Rio Tocantins é um rio de planalto. Rio Araguaia, que está aí à esquerda do mapa do Tocantins, o Rio Araguaia ele é divisa entre estados da sua nascente até a sua foz.
da nascente à foz. Inicialmente ele é divisa entre Goiás e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Pará. Quando o rio Araguaia se encontra com o rio Tocantins, lá no Bico do Papagaio, essa região do extremo norte do estado, onde ocorre o encontro dos dois rios, chamado de Bico do Papagaio, é aí que finaliza o rio Araguaia, certo? Ele é o principal afluente do rio Tocantins. O que é afluente, professor? É o rio secundário, é um rio de menor importância que o rio principal, certo? Apesar da sua grandiosidade, ele é um afluente do rio Tocantins. Professor, e o que mais eu preciso saber sobre os rios Tocantins e Araguaia que cai em prova? Meninos, que o rio Tocantins é um rio de planalto e o rio Araguaia é um rio de planície. Professor, o que você quer dizer com isso? Rio de planalto e rio de planície. Meninos, para identificar melhor o que é planalto, o que é planície, vou tentar passar para vocês aqui o conceito de planalto e planície. Sabe o que é planalto? É aquela região mais alta. Sabe o que é planície? Aquela região mais baixa. Planície é uma região mais baixa e plana. O planalto é uma região mais alta que pode ser plana ou pode ser acidentada, ter serras aqui em cima. Professor, então planalto é a parte alta e planície é a parte baixa. Aham. E daí, professor? E daí que o relevo que interliga a parte alta à parte baixa é uma depressão. Depressão é aquele relevo suavemente inclinado interligando o planalto a uma planície. Entendeu mais ou menos o que é planalto, planície e depressão? Essas três formas de relevo se encontram em solo tocantinense e já foram abordadas em prova. As três formas de relevo. Peguei esse mapa aqui para tentar demonstrar para vocês um pouco sobre esse relevo tocantinense. Olha isso aí. Tenta identificar as cores que se encontram nesse mapa. Você percebe que tem um verde, que tem um amarelo e tem um amarelo mais escuro ainda, não tem? Pois é. Essa área do amarelo mais escuro é planalto. Essa área do verde é planície. E esse amarelo que não é tão escuro, que predomina no estado de Tocantins, é depressão. Professor, você quer dizer que já vi aluno demais me perguntar isso em prova. Professor, o que predomina no relevo tocantinense? Planalto, planície ou depressão? Depressão. Depressão é um relevo suavemente inclinado, interligando planaltos a planície, ou entre planaltos, entre duas áreas altas, tem um vale aqui, ó, que é uma depressão, certo? E a depressão em solo brasileiro está localizada entre 100 e 500 metros de altitude. Abaixo de 100 metros é planície. Acima de 300 metros é planalto. Mas tem áreas de planalto que estão em 500 metros. Até 500 metros, interligando planalto a planície, é relevo de depressão. Professor, essa área verde, professor, a maior parte dela, que é relevo de planície, né, até 100 metros de altitude, a maior parte dela está na parte oeste, que pega exatamente o vale do rio Araguaia. Lembra que eu falei para vocês que o rio Araguaia é um rio de planície? Pois é, o trecho por onde percorre o rio Araguaia é um trecho de planície. Professor, meu Deus do céu, então nós temos aí um relevo de planície. Temos um relevo de planície. Professor, temos a presença de planalto. Percebam vocês que nesse mapa que eu estou demonstrando para vocês, a parte do amarelo mais escuro, observa aí que você vai ver o amarelo mais escuro ali na divisa com a Bahia, pegando um pouco a região de Jalapão, certo? Na região sudeste do Tocantins. Essa parte do amarelo mais escuro, que é relevo de planalto, essa parte aí envolve principalmente regiões de serras. Professor, então a região sudeste do Tocantins tem uma presença maior de planalto. A região do Vale do Araguaia tem uma presença maior de planície. E onde não for planalto ou planície é o que predomina o relevo de depressão. O que mais eu preciso saber, professor? Meninos, você precisa saber o seguinte, ó, voltando aqui nos rios Tocantins e Araguaia. Me relembra, por favor. O rio Tocantins é um rio de planalto. Relevo de planalto é relevo mais alto. Se o relevo de planalto, que é um relevo mais alto, que supera 300 metros de altitude, esse relevo de planalto, ele passa, por ser de maior altitude, ele passa a ter uma declividade mais intensa por onde passa o rio Tocantins. Por isso a correnteza do rio Tocantins é mais forte do que a do rio Araguaia, porque o relevo do rio Tocantins, ou o rio Tocantins, é um rio de planalto. Já o rio Araguaia tem uma correnteza muito fraca, porque o relevo do Araguaia é relevo de planície, abaixo de 100 metros de altitude. Então a declividade do Araguaia é muito menor, correnteza mais fraca, a declividade do relevo por onde passa o rio Tocantins é muito mais acentuada, correnteza mais forte. Onde eu quero chegar com isso, professor? Eu quero afirmar a vocês que rios de planalto, relevo mais alto, declividade mais intensa, correnteza mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica. Por isso, no rio Tocantins, nós temos 7 usinas hidrelétricas construídas e em funcionamento.
Já o Rio Araguaia, por ser um relevo de planície, correnteza fraca, você não tem nenhuma usina hidrelétrica em funcionamento neste rio, e nem construída. Existe projeto para algumas hidrelétricas a serem construídas no Rio Araguaia, como também existem alguns projetos do Rio Tocantins. Mas no Rio Tocantins já tem 7 em funcionamento, no Rio Araguaia não tem nenhuma, nem em funcionamento, nem em construção. Compreenderam a relação que deve ser feita? Rio Tocantins e Planalto, usinas hidrelétricas. Rio Araguaia de planície não tem hidrelétrica. Relevo plano e baixo, se você fizer uma represa no rio de planície, a área ao redor, que é toda plana, vai virar uma área alagada gigantesca. Grande impacto ambiental com menor geração de energia. Por isso a prioridade é Planalto, Rio Tocantins. Construção de hidrelétricas. Ok? Professor, vamos falar um pouquinho sobre a população do Tocantins? Vamos, claro. O que nós temos sobre a população? Eu vou fazer um comparativo com vocês sobre o censo de 2010, e sobre o censo de 2022, que está quase finalizando. Professor, já foi finalizado? Não. Por que não foi finalizado ainda? Porque não passou aqui em casa. Assim como não passou na minha, nós temos mais de 1.000 alunos aqui agora, é provável que também não tenha passado na casa de alguns de vocês, certo? Não foi finalizado. Mas uma mudança que ocorreu aí, um aumento significativo que ocorreu de população, deve ser analisado e pode ser abordado na prova, viu? Quais são? Pergunto a vocês agora, vou ativar os comentários para que vocês possam participar ativamente. Quais são os 5 municípios de maior população do Tocantins? Kellen Crisóstomo, seja bem-vinda. Por favor, obrigado por estar seguindo. Quem não estiver seguindo, começa a seguir no Instagram. Só vai passar no concurso quem seguir o Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram para vocês. E é claro, pelo número do WhatsApp que está aí fixado embaixo, você manda o WhatsApp, você vai receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins. Se até amanhã eu começo a mandar a apostila hoje, para todo mundo que está mandando o WhatsApp, de repente gira demais e eu acabo perdendo um ou outro, se você não recebeu com 48 horas, você manda um oi aí para mim, que aí eu vejo e mando para vocês, tá? Passou batido. Ok. Meninos, raciocina comigo o seguinte. Quais são as 5... Você quer sentar no colo do papai? Quer? Mas fica quietinha, tá? Só acompanhando. Ah. Pronto. Meninos, voltando aqui. A apostila é a mesma do site, o Paulo está falando aqui, ou é outra, professor? É a mesma do site, só que, se eu não me engano, foi postada hoje, que eu pedi para uma pessoa que trabalha comigo lançar ela para o site. Atualizamos algumas coisas, tá? Mas está em constante atualização. Os dados do IBGE, por exemplo, foram atualizados. Voltando aqui. As 5 cidades de maior população é, primeiro, na ordem, e essa ordem cai na prova: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. São as 5 maiores cidades em população do estado do Tocantins. Tá, já sei quais são as 5 maiores cidades. Professor, qual é a população dessas cidades segundo o censo de 2010, que foi o último censo realizado, exceto esse de 2022, que está sendo finalizado agora, 2022 pegando um pouquinho de 2023. Meninos, olha, vou te dizer a população de 2010, para você fazer um comparativo. Rose Honorato, manda um WhatsApp para esse número que está aí, Rose, para o número que está aí fixado, tá? Porque quando acaba a live, eu perco o número de vocês, tudo bem? 984857576. Lucas Strini, Lucas, como é que você tá? Amanhã receberá mais uma mensagem minha solicitando novamente. Isso, Lucas, faça isso, por favor. Eu acabei perdendo alguns devido ao grande volume. Já estão aqui. Professor, Colinas fica em sexto. A sexta colocada é Araguatins, mas Araguatins, Colinas está na cola de Araguatins, superando Araguatins já, hein? Quer dizer, eu vou até puxar essa atualização mais recente para ver se depois se atualizei no site, mas não me recordo de cabeça, em relação a Colinas e Araguatins. Mas era Araguatins, não sei se Colinas conseguiu superar agora. Mas, professor... Meninos, olha só, em 2010, Palmas detinha, censo de 2010, 228 mil habitantes.
Depois Araguaína, 150 mil habitantes. Depois Gurupi, 76 mil habitantes. Porto Nacional, 49 mil, desculpa, 49 mil. E Paraíso do Tocantins, 45 mil. Isso em 2010. Agora, o censo de 2022, que está sendo finalizado. Palmas já pulou para 334 mil habitantes, de 228 para 334. No intervalo aí de 12 anos, aumentou praticamente, vai dar o quê? Quase 50% de aumento populacional, tá? Araguaína pulou de 183 mil. Pulou de 150 mil para 186 mil habitantes. Nós pegamos Gurupi, foi para 83 mil habitantes. A estimativa do ano passado de Gurupi estava com 87 e o censo agora determinou que fica em 83. É claro que ainda deve sofrer uma pequena alteração, mas dificilmente vai voltar aos 87 mil. Nós temos Porto Nacional, foi o salto da vez. Porto Nacional, que estava com 49 mil em 2010, 53 mil em 2022, a estimativa de 2021, aliás, pulou para 71 mil habitantes. Professor, como é que Porto Nacional conseguiu chegar a 71 mil? Por causa de Luzimangues. Para quem não conhece Palmas ou região, gente, Porto Nacional está a 60 quilômetros a sul de Palmas, tá? Só que Palmas está à margem direita do Rio Tocantins. Se você atravessar o Rio Tocantins, do outro lado da ponte, tem o distrito de Luzimangues, que pertence a Porto Nacional. A área urbana de Porto Nacional fica a 62, 63 quilômetros, mas o distrito de Luzimangues, que pertence a Porto Nacional, está grudado em Palmas. Como está grudado em Palmas, Luzimangues está crescendo absurdamente. É o que fez com que com que Porto Nacional aumentasse aproximadamente 20 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil habitantes. Quer dizer, nós tivemos aí, no caso de Porto Nacional, quase 40% de aumento, acompanhando um ritmo de crescimento semelhante ao da própria capital, Palmas. Ok? Compreenderam isso aí? E Paraíso caiu de 52 mil para 51 mil habitantes. Entre eu falo a estimativa de 2022 e o censo, a estimativa de 2021 e o censo de 2022. Então, pegando o censo de 2022 até o presente momento. Primeiro, Palmas, com 334. Segundo, Araguaína, com 186 mil. Depois, Gurupi, com 83 mil. Porto Nacional, 71 mil habitantes. E Paraíso, com 51 mil. 51.495, se eu não me engano, habitantes. Quase 51.500. Professor, me diga uma coisa. Esse ritmo acelerado de Porto Nacional, podemos dizer que Porto Nacional tende a superar Gurupi em população até o próximo censo? Eu acredito que sim. Só não vai acontecer isso se Luzimangues se tornar independente e não mais pertencer a Porto Nacional. Mas se Luzimangues continuar integrado a Porto Nacional, é provável que Porto Nacional, daqui a 10 anos, venha a superar Gurupi em população. Tá? Mas tem o Disque Censo, Ligue 137 e informe que ainda não foi feito o censo em sua casa. Exatamente, Gi Miranda, excelente, viu? Quem ainda não recebeu o censo, liga no 137, informa que o recenseador da sua região vai agendar contigo e vai fazer o censo na sua residência. Pedindo ainda que quem não está seguindo a gente, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins aqui para vocês. E, é claro, distribuindo gratuitamente a apostila de Geografia e História do Estado. Para quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana, eu já afirmei pelo WhatsApp para muita gente, a apostila de Geografia e História de Palmas vai ser fornecida gratuitamente para vocês até o fim desse mês. Tá? Ela está sendo confeccionada, ela está sendo formatada, atualizada, agregando alguns conhecimentos para ajudar quem for fazer o concurso da Guarda e também os concursos da Prefeitura de Educação, Quadro Geral e Saúde que estão previstos. Ok? Maravilha. Vamos para outro assunto agora. Aliás, vamos para outro não. Vamos continuar falando um pouquinho sobre população. Eu pergunto a vocês o seguinte. Tocantins, e pergunta, tudo que eu for perguntando aqui já foi abordado em prova, tá? Ou como afirmativa ou como pergunta mesmo. Quantos municípios tem o Tocantins hoje? Quantos municípios instalados tem o Tocantins na atualidade? Responde aí para mim. Obrigado, Claudeci Pereira, por estar seguindo no Instagram. A Elis Cunha está falando, Luzimangues vai ser uma das melhores cidades de Tocantins, terra abençoada, com certeza.
Muito bem, muito bem. Tem muita gente que me pergunta, Elis, falando assim, toda vez que eu vou trabalhar Tocantins em sala de aula, aulas presenciais, tivemos um aulão, agradeço muito o carinho e a presença dos alunos de Nova Rosalândia, talvez tenhamos alguns alunos aqui de Nova Rosalândia. Tivemos uma aula lá na sexta-feira à noite, excelente. Tivemos também um aulão em Gurupi no sábado à tarde, excelente a presença de vocês. Muito obrigado, viu? Agora voltemos. Em relação ao Tocantins, hoje são 139 municípios. Mas o que eu preciso saber para a prova? Quando o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, existiam apenas... O site eu forneço pelo WhatsApp, tá? Manda o WhatsApp para mim, Jackson, que eu forneço para ti. Existiam apenas 60 municípios instalados quando o Tocantins foi criado em 88. 60 municípios. Hoje são 139. Agora, a curiosidade saiu na prova é afirmando que em apenas 10 anos de criação do Estado, de 1988 até 1998, a quantidade de municípios instalados no Tocantins pulou de 60 para 139. Exatamente, os mesmos 139 que nós temos hoje. De 60 para 139 em apenas 10 anos de criação do Estado. Aí a prova do concurso e do vestibular, ela aborda o que provocou isso. O que proporcionou o surgimento de novas cidades do antigo norte goiano, hoje estado do Tocantins. Em Porto Nacional tem muita gente cobrando aulão em Porto, vou fazer em Porto, vou verificar se a gente faz lá no IFTO, se faz no Vicentão, vamos ver onde é que a gente organiza essa aula em Porto, tá? A Araguaína também, vamos organizar esse aulão em Araguaína, viu, Mauzinho? Ok. Meninos, sabe o que proporcionou? São 2 fatores mencionados em prova, que impulsionaram o surgimento de novas cidades no norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Construção da BR-153 proporcionou o surgimento de cidades, e quando eu falo em construção da BR-153, você tem que saber o básico sobre ela. Qual é o básico da BR? Iniciou a sua construção no governo JK, governo Juscelino Kubitschek. Aulão em Guaraí, o Thiago está falando, eu estava em Guaraí, deixa eu ver, anteontem eu estava em Guaraí. Certo? Só que eu não fui fazer aulão. E talvez quinta-feira eu passe por aí novamente para buscar minha sogra que está aí. Minha sogra, a avó de minha esposa que mora aí. Vamos lá. Mas voltando. Toda cidade que está às margens da BR-153 em solo tocantinense, todas elas, sem exceção, foram emancipadas a partir da construção da BR. Exatamente, de 1958. 14 de novembro de 58 é a data de emancipação de Gurupi e de Araguaína. E boa parte das outras importantes cidades que estão ao longo da BR em solo tocantinense foram emancipadas ainda na década de 60. É o caso de Colinas, é o caso de Guaraí, é o caso de Miranorte, de Paraíso do Tocantins. Foram emancipadas ainda na década de 60. Professor, você quer dizer que toda cidade às margens da BR-153 são cidades recentes? São. Oliveira de Fátima, professor, que está na BR-153 e já foi na década de 90. Quer dizer, ao longo da BR, depois da sua construção, cidade recente. Agora, com a criação do Estado do Tocantins, nós pulamos de 60 para 139. Rapaz, mais que dobrou a quantidade de municípios com o fato do Tocantins ter sido criado em 88. Professor, então foi a construção da BR e a criação do Tocantins que impulsionou o surgimento de novas cidades na nossa região. Perfeito. E é isso que cai na prova. Tá, professor, já entendi. Eram 60, em 10 anos apenas o Tocantins, em 10 anos de criação. De 88 para 98 pulou para 139. De 98 até hoje não aumentou mais nenhum município. Exato. Por quê? E isso já foi abordado em prova. Por que não surgiram novos municípios em solo tocantinense após 1998? Porque não teve mais nenhum emancipado. E aí? Diz pra mim. Eu vou responder a vocês. Sabe por quê? Oliveira de Fátima hoje está com, se eu não me engano, o censo 2022 aponta 1.187. Ainda é um município de menor população do Tocantins. Quando Oliveira foi criada, em 97, se não me falha a memória, Oliveira contava com aproximadamente 800 pessoas apenas. Hoje está com 1.187. Professor, Oliveira estava com quase 800 pessoas, estava com quase 800. Na época da criação de Oliveira, era o município de menor população do Brasil. Hoje não é mais o de menor população do Brasil, mas permanece como o município de menor população do Tocantins. Tá, professor? E daí, onde é que você quer chegar com essa situação? Meninos, eu estou afirmando a vocês, eu até perdi o raciocínio, então onde você quer chegar, eu perdi o raciocínio, mas daqui a pouco eu volto nele. Mas, quando se fala da população tocantinense,
nós podemos afirmar que esses municípios que vieram, assim, pronto, desculpa, por que não foi criado o município após 98? Porque ao contrário do que aconteceu com Oliveira de Fátima, certo, com Nova Rosalândia, com diversas outras cidades, que elas foram criadas a partir de uma lei estadual. Alterava-se, criava-se através de uma lei estadual, chegava ali e apresentava, não, vamos transformar tal distrito em município independente. Aprovou na Assembleia, o governador sancionava, criava um novo município. Por isso pulamos de 60 para 139. Só que assim como Oliveira de Fátima, que não tinha recurso, não tinha viabilidade econômica, não tinha uma população significativa, quer dizer, quem acabava arcando com as despesas para manter esses municípios recém-criados de pequena população era o próprio governo federal. Então o governo federal, o que ele fez? Ele criou uma lei em 97, que entrou em vigor apenas em 98, certo? Determinando algumas regras básicas para se criar um novo município. Dentre elas, ter no mínimo 5 mil habitantes. Dentre elas, que a população diretamente envolvida deveria ser consultada. Como assim, professor? A mesma coisa ocorre hoje, Porto Luz e Mangues. Luz e Mangues pertence a Porto. A maior parte da população está localizada em Porto Nacional. Se porventura Luz e Mangues quisesse pleitear, pudesse e quisesse pleitear a independência, tinha que ter um plebiscito onde a população de Porto Nacional inteira ia votar. Como a maioria da população está na área urbana de Porto Nacional e não em Luz e Mangues, a maioria da população provavelmente não votaria a favor da emancipação de Luz e Mangues, porque toda a arrecadação de impostos, taxas, tributos que Luz e Mangues tem, vai tudo para a Prefeitura de Porto. E Porto devolve investimentos só o que ele quiser. Está entendendo? Então a população de Porto não quer perder essa galinha dos ovos de ouro, não quer perder essa arrecadação. Mas Luz e Mangues hoje não tem voto suficiente para se tornar independente de Porto Nacional, se viesse para o voto. Compreenderam aí o raciocínio? Tá claro? Luz e Mangues vai se tornar independente? Vai, é natural um dia. Quando Luz e Mangues tiver uma população superior ou semelhante à população de Porto Nacional, vai ter chance real de conquistar no plebiscito a sua independência. É um dos fatores apenas, ok? Espero que tenha ficado claro em relação a essa questão. Professor, tá. Outra questão que é abordada em prova. O Tocantins tem quantos municípios mesmo instalados? O Evifran está falando, igual ocorreu no estado do Pará. No Pará, em 2011, houve uma tentativa de divisão do Pará entre 3 estados. O sul, chamado de Carajás, oeste, chamado de Tapajós, e o restante, onde fica Belém, chamado Pará. Só que a população de Carajás era 1.200.000 eleitores, de Tapajós 1.600.000, e a região que sobrou para o que permaneceria com o nome do Pará tinha 3.600.000. Quer dizer, só a parte que sobrou do Pará era 1 milhão a mais de eleitores do que somados Carajás e Tapajós. Por isso não conseguiram independência. Bem lembrado aí o Evifran. A Mara Coutinho está falando, boa parte, a maioria dos moradores de Luz e Mangues não votam em Porto Nacional. Isso é outra situação. Eles têm que transferir o seu domicílio eleitoral para Luz e Mangues, ou seja, município de Porto. Porque se tiver um plebiscito hoje, mesmo sendo habitante de Porto Nacional, não poderia votar. Só vota quem tiver o domicílio eleitoral no município de Porto Nacional. Ok? Ok, vamos lá. Em relação agora a municípios, o que já foi abordado em prova. Professor, no ato de instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 1989, foi criado em 5 de outubro de 88, foi instalado apenas em 1º de janeiro de 89. Nós tínhamos 60 municípios instalados. Deixa eu corrigir aqui o que eu estou afirmando. Quando o Tocantins foi criado em 88, nós tínhamos apenas 60 municípios instalados. Porém, já existiam, criados em lei pela Assembleia Legislativa de Goiás, existiam mais 19 municípios. Só que esses 19 eram 60 criados e instalados com prefeito, vereadores, funcionando direitinho, e tinha 19 distritos que tinham sido emancipados em lei, mas que não tinham sido instalados ainda. Ainda eram governados pelos prefeitos dos seus municípios, certo? Eles foram criados só na lei. Na prática, não era município ainda. Desses 19 municípios apenas criados em lei, 2 deles foram instalados no mesmo dia de instalação do Tocantins. O Tocantins foi instalado em 1º de janeiro de 1989, e dos 19 que tinham sido criados pela Assembleia Legislativa de Goiás, 2 foram instalados no mesmo dia da instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89. Então, até 31 de dezembro de 88, nós tínhamos 60 municípios instalados. Em 1º de janeiro de 89, quando o Tocantins foi instalado, passamos a ter 62.
Quais foram? A pergunta da prova é: quais foram os 2 municípios instalados na mesma data de instalação do Tocantins? Questão de prova. Diz aí para mim. Jamilvan, boa noite. Campos Belos, Goiás, aí na área. O Ellerson, cheguei agora. Hoje saí tarde do trabalho, mas seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que veio. Vamos lá? E aí? Quais foram os 2? O Biel está falando aqui, Aliança do Tocantins e São Valério de Natividade. Exatamente, Aliança do Tocantins e São Valério da Natividade foram os 2 municípios instalados na mesma data de instalação do estado do Tocantins. Professor, eu poderia afirmar que os demais municípios foram instalados no decorrer do ano de 89, perfeitamente. E que até 98 nós finalizamos 98 com 139 municípios ao todo no estado do Tocantins. Perfeito isso, tranquilo? Mas eu faço uma outra pergunta a vocês. Rose Soares está falando, professor, Taquaralto pode ser uma cidade independente? Não, Taquaralto é um distrito de Palmas, assim como Taquarussu é um distrito de Palmas, assim como Buritirana é um distrito de Palmas. Os 3 distritos que Palmas possui são Taquaralto, Taquarussu e Buritirana. Tá? Se você me pergunta, professor, Taquarussu poderia pleitear uma independência no futuro? Rapaz, pleitear até que teoricamente, mas na prática, eu falo teoricamente que na prática a população de Palmas não vai querer a independência de Taquarussu. O Luzimangues é um caso à parte, que o Luzimangues está crescendo num ritmo superior à própria área urbana de Porto Nacional, tá? Crescendo populacionalmente. Ok, mas voltemos. Em relação aos municípios tocantinenses, já foi questionado em prova qual o município de maior extensão territorial e qual o município de menor extensão territorial no Tocantins. Eu me recordo de um aluno que falou assim, professor, eu estou seguindo suas aulas, mas eu comprei um pacote aí de um cursinho online de outro estado, e ele falou que é esse município de maior extensão, tá certo? Gente, não tá. Esses cursinhos de fora do Tocantins podem apresentar sim bons professores, mas quando coloca conhecimento regional, eles pegam qualquer informação atropelada da internet e jogam como se fosse verdade, o que é um grande equívoco. É só entrar no site do IBGE e você puxar a área do município X, Y, Z, você vai ver qual município tem maior extensão. É simples assim. Mas o município de maior extensão, aqui, Agatur 1, 2, 3, 4, 5 já respondeu. A maior extensão é Formoso do Araguaia. E menor extensão é Axixá do Tocantins. Formoso do Araguaia tem mais de 13.400 quilômetros quadrados. Axixá do Tocantins, rapaz, é uma piada. 150 quilômetros quadrados, aproximadamente. Certo? Então, maior extensão, Formoso do Araguaia. Menor extensão, Axixá do Tocantins. Professor, Formoso do Araguaia é muito grande porque envolve parte centro-sul da Ilha do Bananal, pertence ao município de Formoso do Araguaia. Perfeito. O que torna Formoso do Araguaia com 4,98% do estado do Tocantins pertencente apenas ao município de Formoso do Araguaia. Certo? Então, Formoso do Araguaia é o de maior extensão no sudoeste do Tocantins, envolvendo parte da Ilha do Bananal. E, é claro, Axixá do Tocantins, lá no Bico do Papagaio, é o município de menor extensão territorial do estado. Ok? Jarmelson, professor, ouvi falar que para emancipar o município, que vai ser emancipado, tem que ter a quantidade de moradores igual ou superior à população do município. Procede? Não procede. Na realidade, mais ou menos, eu entendo porque você já ouviu falar isso. O que diz a lei é que tem que ter no mínimo 5 mil habitantes. Agora, por que você está falando assim? Tem que ter população igual ou superior? Porque se a população for inferior à sede do município, certo? No caso Porto Nacional e Los Mangues, o povo de Porto Nacional não vai querer votar pela emancipação. Você pode pleitear, mas se a população não for semelhante ou superior, dificilmente você vai conseguir. Você pode ir para o voto, todo o processo vai funcionar, foi para o voto, mas você perdeu no voto. Por isso se fala, você ouviu falar que teria de ser semelhante ou superior. Ok? Tranquilo isso aí? Maravilha. Professor, meu Deus do céu. Meninos, eu peço a vocês que, por favor, faz um favor para mim. Marca 2 colegas agora. Você que está assistindo, marca 2 colegas aí no Instagram.
para que eles também possam ter conhecimento das nossas lives toda terça-feira, ao vivo aqui no Instagram, certo? Professor, você está fazendo isso de agora? Não, gente, já tem muitos anos, já tem mais de 10 anos que eu faço isso. Comecei no YouTube, depois joguei para o Facebook, veio o Instagram, já tem muito tempo, certo? Mas com o intuito de fato, ajudar vocês a ingressarem no concurso público ou no vestibular que deseja. Deixa eu ver aqui, pergunta que veio aqui. Um ano atrás eu estava aqui assistindo suas aulas. Fui aprovado na PMTO com aproveitamento de 90% na sua disciplina. Rapaz, show de bola. Chama para o churrasco que eu vou, viu? É só chamar para o churrasco. Maravilha, fico feliz demais quando eu vejo o resultado de vocês. Muito mesmo. Meninos, deu o nosso horário. Já passa das 23 horas. Minha filha ainda está acordada. Não é pequena? Quer dar tchau para os alunos do papai? Não, papai vai finalizar, mas você quer dar uma boa noite para eles? Cecília dando boa noite para vocês, e sucesso e sorte. Boa noite. Boa noite, galera. Vê se não é a cara do pai. É a cara do pai? Você é parecida com o papai? Eles têm que saber. É eles que têm que saber? Não é você, não? Deixa eu ver, acho que eles estão dizendo que você é igualzinho ao papai. É? Não. Ah. Igualzinho é os meus irmãos. Igualzinho meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. Meninos, olha só. Em relação às lives, marca os colegas. Sabe, toda terça-feira manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado para você receber a apostila de Geografia e História de Tocantins. E vou fazer só uma palavrinha com vocês agora antes da gente encerrar a nossa live, tá? Já comentei isso em outros momentos. Tem muita gente que pensa assim, professor, é difícil ser aprovado em concurso? Não é difícil ficar desempregado. Professor, é difícil demais estudar. Difícil é ficar sem emprego. Professor, difícil é passar fome. Então, quando você colocar todo esse lado aí, você começa a perceber que vale a pena estudar, vale a pena se dedicar e principalmente mudar a sua vida. E eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada a partir do estudo, a partir do concurso, a partir da faculdade que você vier conseguir ingressar. Lá em casa, só para fazer um comparativo com vocês. Lá em casa, eu falo lá em casa ano passado, quando éramos adolescentes, crianças. Nós somos 7 irmãos. 7 irmãos de pai e mãe que não tinham formação superior. De pai e mãe que recebiam, olha lá, quando a gente era criança, em Monte do Carmo, se recebiam salário mínimo, que naquela época a coisa mais comum era não pagar salário mínimo, não chegar a pagar isso. Dificuldade na vida todo mundo passa. Foi o que nós enfrentamos no passado. Certo? Agora, vontade de mudar de vida, vontade de ser alguém, vontade de crescer, são poucos que de fato mantêm o foco para isso acontecer. De 7 filhos, 7 fizeram faculdade, com toda a dificuldade que nós tínhamos. 7 fizeram faculdade em universidades públicas federais. 6 moram em Palmas, e os 6 que moram em Palmas são concursados. A nossa vida mudou e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. O seu limite, quem determina é você. Se você coloca aqui que você consegue, que você vai passar, que você vai conseguir superar os obstáculos que se encontram, você vai conseguir superar. Acredita nisso. É só você mentalizar e fazer por onde para acontecer. Ao invés de ficar só pensando, é difícil demais. Quem pensa que é difícil demais não vai para lugar nenhum, não passa e pode desistir. Agora, quem pensa que é possível, acredita que é possível e faz por onde para se tornar possível. Entenderam o recado? Faça por onde, acredite. Eu acredito e tem muita gente ao seu redor acreditando em você. Pode ter certeza, às vezes só não te falam, mas admiram, acreditam e querem que você continue toda terça-feira, 23 horas, aqui assistindo aula, tentando aprender e terminando a live, continuar estudando para mudar de vida, como aconteceu com a nossa. O meu sonho, para finalizar, quando era criança, já em Porto Nacional, que mudamos para lá, eu tinha 6 anos de idade, morava na Lavandeira. Lavandeira não é a cidade de Lavandeira, mas um setor chamado Jardim Municipal, que é popularmente conhecido como Lavandeira, lá em Porto Nacional. E na minha época era muito perigoso, não tinha asfalto. A gente ia a pé, porque não tinha carro, ia a pé para a escola, para tudo quanto é lugar na cidade. E eu passava sempre em frente à casa de um cidadão que morava ali. Ele morava, o que hoje eu entendo que se chama kitnet. Não tinha garagem, era só uma portinha para a rua, certo? E era um quarto, sala, cozinha, banheiro, onde ele morava. E ele colocava a moto, uma XL, toda vez que eu conseguia, toda vez não, que ele colocava não, mas eu vi diversas vezes ele colocando a moto dele para dormir na sala, certo? Colocando a moto na sala porque não tinha garagem. Eu olhava para aquele cidadão,
diversas vezes e pensava assim, rapaz, eu quero crescer e ser que nem ele. Você sabe por que eu falava isso? Que eu queria crescer e ser que nem ele? Eu queria ter o meu quarto. Lá em casa era 4 homens em um quarto, 3 mulheres em outro. Eram 7 filhos, mais 2 pessoas, nossos pais, 9 pessoas para dividir um banheiro na casa. Cimento queimado era a cerâmica que tinha lá, que não era cerâmica. A casa não era forrada. O quintal não tinha muro. Entendeu? Exatamente pela dificuldade que enfrentávamos. E a dificuldade que nós enfrentávamos não é diferente da dificuldade que muitos de vocês talvez estejam enfrentando. A diferença é, quer continuar passando dificuldade ou quer mudar de vida? Eu foquei naquele rapaz, certo? E fui atrás dos meus objetivos. Encontrei ele alguns anos atrás aqui em Palmas e tive a oportunidade de falar para ele, que ele lembra de mim lá da lavandeira, e eu, claro, me recordava muito bem dele, e falei para ele, olha, que o meu sonho era ser que nem você. Ele olhou para mim e começou a sorrir, ô professor. E eu, não, mas era, porque é o que eu tinha de imagem, de que algo que era legal. Algo que era legal porque a gente não tinha bicicleta, ele tinha a moto. Que a gente dividia um quarto minúsculo para 4 homens, 2 beliches, e não tinha banheiro próprio só para você. Certo? Então, é você mentalizar que vai melhorar, você mentalizar e correr atrás para melhorar, para fazer diferente, para chegar a alcançar seu objetivo. Como eu te disse, o seu limite está aqui. E quando você coloca um objetivo, uma meta a ser cumprida, não que seja a última, é apenas a primeira meta que vai ser alcançada. Dali você vai para a segunda, para a terceira, vai galgando espaços cada vez melhores, vai conquistando uma vida cada vez melhor. Conquistando uma vida cada vez melhor, não somente para ti, para todos ao seu redor que te colocam como referência, para a sua família, para os seus filhos, se ainda não tem, que vierem no futuro próximo. Entenderam? Meninos, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Gratidão mesmo. Desejo muito sucesso aí nos estudos. Marque os colegas. Terça-feira da semana que vem estaremos ao vivo aqui com vocês novamente para mais uma aula de Geografia e História do Tocantins. E manda o WhatsApp aí para receber material didático gratuitamente. É feito com muito carinho para vocês, tá? Tem que vir fazer um aulão em Dianópolis, vamos organizar esse evento. Já dei aula em Dianópolis também, já dei aula em Conceição do Tocantins, já dei aula em Natividade, já dei aula em Combinado, já dei aula em Taguatinga. Rapaz, são muitas cidades que andei passando fazendo esses aulões. E vamos continuar fazendo. Vai mandando mensagem aí, professor, tal cidade, manda no meu Instagram. Não exatamente aqui, mas cobra lá no Instagram, um monte de cidade. E você que está me cobrando para dar aula nessa cidade, se coloca também à disposição e fala assim, professor, eu ajudo a encontrar o local aqui e ajudo na divulgação para a gente ter os alunos. Faça isso que ajuda demais para a gente escolher a sua cidade. Foi o que aconteceu com Nova Rosalândia. Uma professora falou, professor, vem para cá que na nossa escola tem muitos professores, eu vou reunir aqui e vamos fazer lotar o local. E deu quase 100 pessoas lá em Nova Rosalândia. Lá em Gurupi, rapaz, foi centenas de pessoas. Vamos fazer umas parcerias, que vai dar certo para todos nós. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, às 22 horas, ao vivo aqui pelo Instagram. E quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram toda terça-feira. Segue, marca os colegas, pede para seguir também nosso Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Beijo no coração. Tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau.